Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Estamos agora dando continuidade à nossa série Como Organizar Sua Vida no Notion. Primeiro, antes de a gente começar, queria fazer alguns agradecimentos aqui a todo mundo que está comentando, motivando aí a dar continuidade com os vídeos. Fico muito agradecido mesmo por todo o carinho e simbora começar mais esse vídeo aqui. O que a gente fez no último episódio foi definir as avaliações, as revisões semanais, né? Então a gente tem aqui, quando a gente cria uma semana, a gente usa o template, né, da semana para montar aqui todas essas perguntas para nos fazer, né, para a gente ter essa análise, uma crítica da nossa última semana que se passou. E nesse vídeo vamos entrar nos meses e quem sabe já passar até um pouco mais para frente ali. Mas vamos ver o tanto que eu vou demorar, porque às vezes eu empolgo numa descrição de alguma coisa e acaba o vídeo ficando enorme, né? Mas vamos lá. Estamos aqui nos meses, vamos começar então primeiro, naturalmente, construindo o nosso banco de dados. Então, cliquei ali na Table, para a gente abrir aqui. E aí, nós vamos definir quais são as colunas, né, que a gente vai colocar, quais são as propriedades, né, utilizando a terminologia do Notion aí, tá? E primeiro aqui, né, é o mês. Então, mês é o nome que a gente vai dar. E aí, a gente tem algumas questões que são interessantes a gente colocar, né? A primeira delas é realmente a data. Então, a gente pode colocar data e selecionar o campo date aqui. E aqui a gente sempre vai fazer igual na semana. Então, a gente vai colocar um end date. Então, por exemplo, se eu for fazer aqui o de agosto, que é o mês que a gente está, eu vou colocar aqui, né, clicar no primeiro aqui e marcar dia 1º, e no segundo, dia 31 de agosto. E aí ele vai ter esse intervalo definido ali da data, né? Igual eu falei, isso aqui a gente vai colocar aqui, né, por exemplo, agosto, né, de qualquer maneira, mas isso aqui pode servir para a gente parametrizar, né, para deixar o sistema saber que é desse intervalo, desse período que a gente está falando, né? Isso a gente pode utilizar de outras maneiras posteriormente. Uma coisa que é interessante colocar também, que novamente agradeço a ideia do August Bradley para tal, link da referência. Eu gosto sempre de dar referência, né, porque não é nada original, né, essa parte que eu estou fazendo, estou só reproduzindo e ensinando como a gente faz. Então, é a gente colocar um tema para o nosso mês. E um tema nada mais é do que a gente entender, né, o nosso próximo mês, o que a gente quer concluir nele, o que a gente quer ter como referência naquele mês. Então, é um desenvolvimento profissional, às vezes, eu quero melhorar na minha atividade física, eu quero trabalhar melhor o meu sono, né, para que eu consiga dormir melhor. É algum tema que você quer abordar e focar naquele mês, né? Claro que tem alguns dos campos, né? Isso tanto na semana quanto no mês, né? E nos outros também. Alguns campos a gente coloca na hora que a gente cria o mês a se seguir, né? Outros campos a gente vai utilizar na nossa revisão, né? Posteriormente à conclusão daquele mês. Então, um desses que a gente tem na conclusão é a gratidão. Novamente, tá aqui. Então, a gente relembrar, né, por que a gente é grato, né, pelo mês que se passou, por que a gente pode olhar para trás e transformar nossa mentalidade, né, através da gratidão. Uma outra coisa interessante são os highlights, né, ou então pontos altos, né, para a gente não ficar simplesmente usando nomes em inglês, né, highlight, você pode colocar, né, o que foi os pontos mais interessantes daquele mês, né? Então a gente coloca aqui uma breve frase, né? Não mais do que isso, algo bem resumido para que na hora que a gente for no ano, né? No trimestre e tudo mais, a gente passe o olho e consiga rapidamente já visualizar como é que foi esse mês. E se a gente tem os pontos altos, a gente também tem os pontos baixos, né? Mesma lógica aqui. Algo, né? Bem simples e tal. Outra que a gente pode colocar aqui são os aprendizados.
E é claro que assim, os aprendizados eles vão, né, quase que diariamente, a gente vai anotando, semanalmente a gente vai os revisando e mensalmente também a gente tenta puxar isso das nossas semanas, dos nossos dias para tentar, né, também em uma frase mais simples, algo mais nuclear, assim, a gente colocar, falar assim, esse foi um aprendizado interessante que eu tive esse mês, ou esses foram. A gente poderia utilizar o roll-up, né, que é aquela funcionalidadezinha de puxar quais foram os aprendizados das semanas, né, que a gente vai conectar daqui a pouco. E é uma escolha, tá? Você pode fazer da maneira como você achar melhor. Eu, principalmente com elementos que eu quero internalizar, eu gosto mais de ter eles, eu escrever eles de novo, sabe? Assim, eu reforçar através da digitação, da escrita e tudo mais, aqueles elementos. Se é tudo muito automatizado, para mim, eu acho que eu não tenho a atenção necessária. É um parênteses aqui, igual quando eu faço minha gestão financeira. Né? Eu tenho um aplicativo que, se eu quisesse, eu conectava com o banco, ele puxava todo o extrato ali, eu não precisava fazer nada. Mas eu prefiro, toda vez que eu faço um gasto, eu manualmente anoto. É algo de 15, 20 segundos, né? Toda vez que eu faço um gasto, mas eu tô sempre olhando ali meu balanço, tô sempre fazendo aquela atividade de consciência de, estou gastando. Né? E isso faz com que a gente tenha um controle maior, eu acho. Né? Eu já tentei fazer automático algumas coisas e eu acho que passa batido. Então, algumas coisas eu ainda prefiro ser bem manual, como, por exemplo, no caso aqui dos pontos altos, baixos, aprendizados. Né? Eu prefiro não puxar automaticamente eles. E aí, a gente aqui finalmente tem nossa semanas para fazer uma relação com o banco de dados das semanas. Então aqui, por exemplo, né, nas nossas semanas, cadê? A gente tem essa aqui de 17 a 23 de agosto, a gente teria também outra, né, de né, que vai 17 a 23, 24 a 30, teria de 3 a 9 e de 10 a 16. Para eu, né, não gastar muito tempo puxando todas, eu vou simplesmente puxar essa, que é de 17, e aqui, né, e já tá ali. Mas idealmente você teria as 4 ou 5 semanas, né, dependendo do mês, que ficam, né, que a gente atribui ao próprio mês, né. E só para mostrar como é que a gente faria o roll-up, né, se a gente quisesse, vou colocar aqui, por exemplo, porque nas semanas, né, a gente tem aqui o objetivo e foco e tudo mais, gratidão. Se a gente quisesse fazer o roll-up da gratidão, né, por exemplo, gratidão da semana. Só para, né, assim, igual eu falo, né, eu dou um geral, né, mas a customização e a forma como você vai organizar é né, principalmente, né, do jeito que você quiser, né, digamos assim. Então vamos lá. Se eu quisesse, por exemplo, aqui, ó, gratidão, roll-up. A gente veria aqui, né, no tipo da propriedade, roll-up, e aqui a gente selecionaria as nossas semanas na relation, né, na relação, e a propriedade aqui a gente colocaria gratidão. E aí, olha só o que acontece, ela já puxa aqui. E se a gente tivesse, né, as outras semanas todas aqui, ele colocaria uma vírgula e colocaria a próxima. Mas, igual eu falei, eu prefiro manualmente eu analisar isso todo mês e tal. Então, vai da sua preferência. E, né, de puxar tudo isso, a efetividade, você pode puxar a efetividade, você pode puxar a gratidão, você pode puxar o foco, você pode puxar os altos e baixos, você pode puxar qualquer coisa que é uma propriedade, é uma coluna, né? E aí você pode jogar tudo aqui. Para mim, eu prefiro um pouco mais simples, e então fica assim. Vamos lá agora criar nosso template do mês. Então, eu vou chamar ele de novo mês. E aqui embaixo a gente vai fazer muito similar ao que a gente fez na semana. Então, a gente vai ter aqui ações. Vamos colocar um H1, né? Talvez. Ações completas na semana. E aqui a gente faz o toggle e ver ações completas na semana. No mês, né? Desculpa. No mês. E aí aqui novamente a gente faria, né, um link para banco de dados, a gente selecionaria as semanas. Opa, estou viajando aqui.
Ctrl Z, peraí. Novamente, eles ainda não corrigiram nessa parte que quando a gente cria um template, ele não está aparecendo os 3 pontinhos. Então, o que a gente faz? A gente sai, volta aqui, clica nos 3 pontinhos e editar o template. Aí agora ele deveria aparecer, ainda não apareceu. Esse negócio está ficando mais bugado. Não sei porquê, mas a gente faz o que a gente pode. Vou ver como é que eu vou deletar isso aqui. Pausei aqui e já retomei, né? Consertei aqui, realmente não fez aparecer, então criei novamente tudo aqui. Eventualmente eles vão corrigir esse erro, provavelmente na próxima atualização que sair. Então, novamente, eu fiz aqui, né, um toggle com um link para a nosso banco de dados de ações. E aqui a gente vai criar um filtro. E aqui um novo filtro em que a data de realização é is on or after. Aí a gente colocaria a data, né, do início do mês. E outro filtro em que a data de realização is on or before o final do mês. Então, no template, a gente vai deixar em branco. Na hora que a gente for fazer a nossa avaliação mensal, a gente vai colocar aqui, né, por exemplo, né, o início aqui, né, dia 1º, e aqui embaixo, o dia 31. Eu não vou deixar, porque é o template, como a gente comentou na semana, ele deve ficar em branco, né, até que a gente eventualmente tenha alguma outra capacidade de filtros aqui, né, em próximas atualizações do Notion. E aí aqui embaixo, a gente já vai para uma nova seção. Essa seção, ela é uma revisão mesmo, sabe? É uma análise, uma revisão desse mês que se passou, mais propriamente dito. Então, a gente pode ter aqui um balanço do mês quase, né? Assim, conquistas do mês. A gente tem outro que vai ser descobertas. Pode colocar do mês ou deixar implícito, né? Já que a gente já está sempre falando do mês aqui. A gente vai ter principais atividades realizadas. E aqui, por último, melhorias para frente. E aqui, né, como para a gente organizar um pouquinho melhor, o ideal, né, se a gente tivesse acesso aos nossos 3 pontinhos, como sempre aqui, seria a gente clicar e jogar ele aqui para o lado, né, e fazer 2 colunas, 3 colunas e por aí vai. Como, infelizmente, isso não está possível no momento, por esse bugzinho aqui, a gente continua dessa maneira, né? Mas, igual eu comentei no outro, a gente pode deixar mais bonitinho, né? Colocar aqui uma corzinha, laranja. Aí nesse aqui a gente coloca ele, sei lá, roxo, com fundinho roxo, ou o próprio, né? Ele próprio roxo assim. Coloca um negrito. Não, deixar ele mais simpático. É interessante, né? Lembrando que isso aqui é o lugar onde você tem que estar à vontade, né? Você tem que customizar isso aqui da maneira que for mais legal para você. Se quiser colocar um GIF aqui de, sei lá, parabéns por mais um mês, né? Fique à vontade. Eu acho que não há julgamentos para o que cada um coloca nas suas revisões. Então vamos lá. Agora é legal uma coisa a gente adicionar aqui embaixo, que são os nossos pilares. Lembra, né? Lá no início que a gente fez, né? Pilares, objetivos conceituais, metrificados, projetos e ações. Então, nesse momento do mês, ao contrário da semana, é um momento também da gente parar para olhar nossos pilares. Se eles ainda estão fazendo sentido, se eles representam, né, nossa forma de pensar ainda. Então, a gente pode colocar aqui pode colocar até mais um H3 aqui. E a gente coloca, né, revisão dos pilares. Um checkbox. Revisão dos pilares concluída. E aqui embaixo, um togglezinho para visualizar pilares. Dentro aqui, para facilitar a nossa vida, né, para a gente não ter que ficar
abrindo, né, saindo da revisão, abrindo outro lugar, a gente já coloca tudo bem fácil aqui dentro. Link para pilares. E aí, ele esperançosamente carregaria aqui. Eu fiz errado, né, para variar. Vou colocar de novo. Link para banco de dados, pilares. Pronto. E aí eles aparecem aqui. Então fica fácil, na hora que a gente vai fazer a revisão, a gente, beleza, antes de eu marcar aqui o check, deixa eu dar uma olhada aqui nelas. A gente passa o olho, né, faz aquela breve reflexão se tudo isso aqui ainda representa, né, o nosso dia a dia, representa as atividades que a gente está fazendo, porque pode ser que não represente, pode ser que algo, né, novo aconteceu, pode ser que né, uma mudança na vida aconteceu e você falou, não, agora está na hora de eu adicionar algo aqui, está na hora de eu tirar algo, arquivar alguma coisa que não faz mais sentido, né? Então, por aí vai. Dentro aqui dos pilares também, a gente tem nossos hábitos e rotinas. Então, a gente pode colocar aqui hábitos e rotinas. Checkbox. Visualizar. Revisão, né? Do check, claro. Os hábitos e rotinas. Aqui, novamente, seguindo o mesmo padrão, visualizar hábitos e rotinas. Fazer assim para ficar mais bonitinho. Dentro aqui. Como é que a gente colocou ali mesmo? Rotinas, né? Dias. É porque a gente não fez ainda né, uma exposição apenas, né? Então, por hora, vou colocar dias aqui, mas assim que a gente fizer o outro pilar, eu vou tentar lembrar para a gente voltar aqui e trocar. Basicamente, o outro pilar não, o outro banco de dados. O outro banco de dados, só para dar um exemplo, só para a gente deixar isso mais claro, que eu comentei no último que eu não fiz, né, que eu errei. Mas é o seguinte, a gente vai ter simplesmente um banco de dados em que as propriedades, por exemplo, banho gelado, francês, meditação, tomar suplementos, corrida e tudo mais, em vez deles serem propriedades de colunas, eles seriam entradas aqui, igual tá aqui nos dias, tá? A gente não necessariamente dá check, faz nada nela. Ela é simplesmente uma forma de a gente visualizar nossos hábitos e rotinas de maneira mais simples, né? Porque esse aqui são os dias, a gente quer dar check. Mas o outro, ele é simplesmente essa referência a esses itens aqui, tá? É algo bem simples, é algo que também é opcional, né? Que isso aqui você pode revisar eles de qualquer maneira, né? Se você não quer ter um banco de dados exclusivo para isso, né? Mais um banco de dados para você fazer manutenção. Mas é algo que eu, pelo menos, gosto, porque eu gosto de olhar também para os hábitos que estão fazendo sentido, que não estão, e tal, tá? Então, vamos deixar isso aqui em suspensão. E, naturalmente, aqui embaixo a gente tem a ações diárias. Que eu vou simplesmente copiar e colar, porque esse agora estaria correto a visualização aqui do nosso dia, tá? Por algum motivo ele também está demorando a carregar aqui. Acho que ele está meio bugado hoje, esse Notion, mas a gente faz novamente, né? Visualizar ações diárias que aqui dentro teriam nossos dias. Então aqui sim a gente faria a revisão se a gente está conseguindo concluir ou não nossos hábitos, né? Uma delas, o hábitos e rotinas, é para a gente analisar se há algum hábito ou rotina que faz ou não sentido mais na nossa vida, e o de baixo é para a gente ver o quão bem a gente está indo nossos hábitos, né? Lembra que eu falei na hora que a gente criou esse banco de dados que é um momento que é legal, né? De tempos em tempos a gente olhar
para aquela planilhona lá, cheio de check, cheio de espaços esperançosamente azulzinhos, né? Da gente dar o nosso check, o nosso concluído. Mas é exatamente esse momento que a gente vai fazer isso, né? Esse momento que a gente vai abrir e ver, ó, tomei banho gelado 1, 2, 3, 4 dias só nesse mês, né? Vamos fingir que aqui a gente tá aos 30 dias, né? E aí você fala, não, mas beleza, treino aqui de corrida, eu consegui correr todos os dias, maravilhoso. Então, é nesse momento que a gente volta e analisa também aqui, ó, meu mês foi muito legal. Eu consegui transformar uma ação, né, em um hábito, eu estou mantendo esse hábito forte, ou então você descobre que, não, mais ou menos, esse aqui, por exemplo, não está muito legal. Meditação, eu preciso nesse próximo mês dar mais atenção, né? Lembrando que tudo que a gente coloca aqui não é algo que a gente quer, né? Ninguém está forçando a gente a querer fazer, né, no caso aqui do nosso exemplo, né, aulas de francês, meditação, tomar suplemento, correr e tudo mais. Ninguém está nos forçando a nada. Todos esses hábitos e ações diárias e rotinas e tal são coisas que a gente deseja para nós. E se a gente realmente quer isso, é importante a gente revisar e ter uma autocrítica para falar, olha, fui muito ruim nesse aqui. Eu preciso melhorar nesse próximo mês porque é algo que eu quero. Né? No dia a dia, 1 milhão de coisas acontecem. A gente deixa de fazer. Tá tudo bem. Tá tudo bem a gente deixar de fazer uma coisa um dia ou outra. Mas se isso vira a rotina de não fazer, aí tem alguma coisa errada. Ou é para essa rotina não tá aqui, porque a gente não consegue dedicar a ela, né? Eu lembro de ter feito isso algumas vezes, né? Com alguns dos hábitos. Eu cheguei no final do mês e falei, eu fiz uma vez isso aqui. Aí no outro mês, uma vez, 2, 3 no máximo. No outro mês, peraí. Eu estou disposto a fazer isso? Né? Aí você se reflete. Bom, em 3 meses eu fiz isso menos de 5 vezes, ou 5 vezes. Né? Será que eu tô realmente disposto nesse momento? É algo que eu quero? Tá, no meu imaginário é algo que eu quero. Mas se eu não estiver disposto, aí eu tenho que arrancar fora, porque não é o momento, né, de eu estar fazendo isso aqui. E umas dicasinhas aqui que a gente precisa fazer. Primeiro é criar um filtro, igual a gente fez no outro ali, em que a data é on or after aí a data do início do mês e que a data is on or before o final do mês, tá? E uma outra coisa que é legal a gente fazer aqui também para não atrapalhar a nossa análise é quase que uma configuraçãozinha. Então a gente joga para cá, vem aqui nas propriedades, tira tudo que não é dos checks. Então, por exemplo, data não precisa estar aqui, dia da semana não precisa estar aqui. Né? Eu acho que no caso são esses dois. Né? E aqui a gente vai ter só, né? Vou organizar assim para caber mais. A gente vai ter só aquilo que importa para nossa análise. Né? Beleza, vamos dar continuidades. Embaixo aqui, a gente vai criar mais um H1 de construção. E é o momento que a gente vai fazer, né, quase que uma continuidade, né, dos pilares ali, né, da nossa área da construção. Mas a gente vem e coloca aqui tudo aquilo que a gente quer revisar também para ver se faz sentido, igual os pilares. Então, a gente vai ter o H3 dos objetivos, H3 ou H2, né? Peraí. De objetivos como é que é? Conceituais, objetivos metrificados e aqui embaixo nossos projetos. Cada um desses a gente quer fazer algo muito similar. Então, primeira coisa, só que é só um pouquinho diferente dos pilares, porque tem ações que a gente precisa fazer, principalmente no caso dos objetivos metrificados e projetos, né? Então, primeiro é a gente fazer um checkbox, revisar objetivos conceituais. A gente já deixar mais fácil aqui.
Uma dica para simplificar também é, claro, você pode ou colocar, igual a gente fez o togglezinho aqui, ou se você preferir, se você vier aqui no Notion, por exemplo, objetivos conceituais, tem esses 3 pontinhos. Se você clica, você tem aqui Copy Link, que é copiar o link. Então aí a gente volta aqui no nosso novo mês. E aqui, por exemplo, objetivos conceituais, a gente poderia criar um link. E aí, a gente linka aqui nosso banco de dados de objetivos conceituais, tá? É uma formazinha simples, né, de, agora que eu voltei, os nossos pontinhos aqui voltaram. Então maravilha. Então, vamos ver aqui que a gente pode já organizar melhor aqui nosso né, em coluninhas e bonitinhas aqui. Não sei por que isso aconteceu, não me pergunte, o Notion sendo misterioso com a gente. Então vamos lá. No caso dos objetivos conceituais, a gente pode criar também, né? Vamos só para fazer o visualizar objetivos conceituais. Dentro a gente faria nosso link. Vou deixar bonitinho, só para uma referência legal aí. Objetivos conceituais, tá? Então fica legal assim, a gente facilmente consegue ver eles. No caso dos objetivos metrificados, além de revisar eles, é interessante a gente colocar, atualizar o progresso dos objetivos e também algum novo. E aqui no caso também algum novo. Por que isso? Né? A gente tem aqui um momento, né, uma vez no mês que seja, para a gente olhar também para os nossos objetivos conceituais e metrificados e falar assim, olha, tem algum novo objetivo, né, na vida? Algo aconteceu, terminei um projeto, às vezes eu terminei um objetivo metrificado ou conceitual, né, concluí ele, e tal no momento a gente fala assim, tem alguma coisa nova que eu possa adicionar? Né, algum desejo novo que apareceu, que está conectado a alguns pilares, alguma oportunidade que se apresentou, que, né, um novo negócio, alguma coisa que aconteceu nesse mês que faça com que eu precise atualizar, né? Aí você vem aqui e atualiza. No dia a dia, né, acaba que a gente, por mais que a gente esteja, né, totalmente focado no nosso Notion, no nosso sistema de produtividade, não é todo dia que a gente vai olhar para os pilares e falar assim, peraí, começou um negócio novo agora, vou atualizar. Mas se uma vez no mês, né, a gente pode fazer isso, tá aqui, né, organizado, né, e pode ser que não aconteça nada, pode ser que você venha aqui e só faça assim, beleza, tá igualzinho que estava no mês passado, marquei, né? Mas é um momento para a gente refletir, né? Lembra que isso que é o mais importante desse momento, é essa reflexão, né? O que é também legal, porque nos faz relembrar constantemente desses objetivos e faz a gente estar concentrado nas suas conclusões. No caso dos objetivos metrificados também, como a gente tem, né, aquele progresso deles, é interessante a gente tomar um tempo também, se a gente ainda não fez a atualização, né, do progresso, tá um bom momento para a gente atualizar aquela barrinha lá, né, que a gente criou com a fórmula. Então aqui também, vamos colocar aqui visualizar objetivos verificados e dentro do nosso toggle a gente cria. É legal estar sempre repetindo isso aqui, porque é como se fosse uma memória muscular, né? A gente vai, quanto mais faz, mais a gente entende do sistema e mais fica fácil para as próximas vezes. O que eu falei de atualizar algum progresso é exatamente aqui na nossa, aqui ó, nosso progresso. E um detalhe, tá? Quando a gente joga ele aqui dentro, né, ou então em qualquer lugar no sistema, quando a gente faz um link, às vezes as colunas não ficam da melhor maneira, né? Então cabe a gente colocar aquilo que é importante. Então a gente tem aqui nosso completado, nossa meta. Nesse caso aqui o progresso é algo importante, então a gente joga ele mais pro lado aqui assim, né? Pra gente ter facilmente essa visualização. Se a gente quiser, a gente vem aqui dentro nos 3 pontinhos em Properties e pode, né, tirar algumas outras coisas que não fazem tanto sentido.
Por exemplo, se a gente for fazer um filtro aqui só dos ativos, né, não precisa eu ter a coluna de status, já que a gente já vai colocar apenas os de status ativos. Então, é só algumas dicasinhas para a gente ter as coisas mais organizadas, tá? Então, beleza, tá aqui. Olho aqui, beleza, isso aqui eu consegui faturar mais dinheiro aqui, show de bola. Então, bota mais 10 mil aí que você faturou. Pum, atualizado o progresso. Vem aqui, dá o check. Joia. Vamos lá. No caso dos projetos, a revisão dos projetos, o nome tá ruim aqui, tá? Porque a gente tem algumas coisas que a gente quer revisar no caso dos projetos. A primeira delas é revisão dos status dos projetos. No meu caso, por exemplo, que eu trabalho com vários clientes na empresa, eu coloco tudo no Notion dentro dos projetos, eu só organizo e crio painéis diferentes para visualizar esses dados. O que acontece, às vezes, na correria, é que eu tenho alguns projetos pequenininhos, né, que às vezes são de 3 dias, coisas assim que aparece, o cliente quer que eu faça, que, como é algo simples, acaba que eu esqueço, né, de dar a finalização e fazer a conclusão deles. Então, nesse momento, também é muito bacana a gente dar uma análise, né, mais cuidadosa. Se tem algum projeto que já finalizou, que eu preciso atualizar o status dele, ou então alguma coisa que estava aguardando, ou então alguma coisa que eu posso já dar início, que estava meio que pendente. Então é um momento para a gente fazer isso. Dependendo, né, do seu, da forma como você configurar, se você também tem aquela o barra de progresso, né, aqui também é um bom momento para atualizar progresso dos projetos, tá? E também priorizar os projetos. Novamente, se você é uma pessoa que trabalha com vários projetos ao mesmo tempo, pode acontecer de, ao longo do mês, você ter vários novos projetos acontecendo, entrando, saindo, e fica difícil a gente ter a compreensão, né, rapidamente, no dia a dia, de quais projetos são mais importantes que a gente precisa colocar na frente. Priorização é a chave da produtividade, porque não é simplesmente fazer mais, né? Mas é fazer direito, fazer bem, fazer aquilo que importa, né? Não adianta você fazer 1 milhão de coisas se no final das contas né, não precisava fazer. Dei uma pausa aqui que eu lembrei de uma frase que eu coloquei no meu curso Autonomia Profissional, que inclusive se você é um profissional freelancer autônomo e quer saber mais sobre como ser bem-sucedido, né, como essa liberdade profissional, essa autonomia profissional, eu tenho um curso, ele é gratuito, ele está aqui no YouTube, tem as playlists, né, com os módulos aqui no canal, dá uma olhadinha lá. E no curso eu lembrei de uma frase de um cara chamado Peter Drucker, em que ele fala assim: nada é menos produtivo do que tornar eficiente algo que nem deveria ter sido feito. Então, às vezes isso acontece muito também, né, da gente querer trabalhar com a produtividade, fazer um monte de coisa e tal, mas se não precisaria ter sido feito, né, se não é uma coisa importante, se não é uma coisa que é prioridade na nossa vida, não adianta nada, né? Então, tá tudo muito relacionado com isso. Igual eu falei, às vezes eu demoro para né, avançar aqui, porque a gente vai devaneando, né, assim, para outros lados, mas eu acho que tem tudo a ver com essa organização, né, essa forma de a gente encarar a nossa vida de maneira mais organizada e mais produtiva e, né, conquistar aquilo que a gente deseja. Então, dando continuidade, um checkzinho aqui que é interessante, meio que, assim, quase avulso, mas que é importante, avaliar se é necessário atualizar as ações com base nas atualizações acima, né? O que isso quer dizer? A gente está fazendo uma revisão dos pilares, dos objetivos conceituais, dos objetivos metrificados e dos projetos. Ou seja, toda a área da nossa construção está sendo potencialmente alterada. E seja a gente removendo um projeto, um objetivo, um pilar, ou seja, a gente adicionando, é importante a gente atualizar as ações. As ações, caso a gente adicione um novo projeto, por exemplo, igual a gente comentou, é sempre importante todos os projetos que estão ativos terem pelo menos uma ação agendada
né? Então isso a gente vai fazer aqui embaixo. Se a gente tira, né, uma coisa que não faz sentido mais na nossa vida, é importante também a gente remover ou arquivar, né, tirar do status ativo essas ações relacionadas com o que a gente não está mais não, o que não está mais vigente na nossa vida. Então a gente aqui também pode colocar um togglezinho, visualizar ações. E dentro aqui temos nosso link para as ações, tá? É bem amplo mesmo, tá? Depois você pode fazer os filtros, às vezes, no momento que você está fazendo, né? Tem um botãozinho de search aqui também, de busca. Então, projeto X, aí você vem aqui, tenta buscar por ele, filtrar, às vezes, aqui, né? Criar um filtro pelo projeto que você está removendo ou adicionando, e aí, né? Então, não precisa necessariamente ter um filtro, uma ordenação nesse momento. Beleza? As próximas partes aqui tem muito a ver com a área nossa, minha cabeça, segundo cérebro. Então, igual eu falei no caso da semana, isso aqui a gente vai retomar posteriormente no vídeo e no outro vídeo, né, para fazer essa né, atualização, já que não faz sentido a gente colocar aqui agora sem antes ter feito isso, tá? Uma coisa que eu gosto, e aí também, né, não tem muito a ver com o que o August Bradley faz no dele ou nada disso, é que eu tenho coisas individuais. Então, por exemplo, eu gosto de colocar um H1 aqui chamado Finanças. E aqui eu tenho um checkzinho que é atualizar sistema financeiro. Eu tenho um aplicativo que chama Wallet App, de uma empresa chamada Budget Bakers. Ele tem uma versão gratuita, eu faço a assinatura anual, é relativamente barato. E o que ele faz o que eu faço com ele é que eu anoto tudo que eu gasto e tudo que eu recebo. Então eu tenho lá minhas contas, tenho lá tudo bonitinho, organizado, e a gente, né, eu e minha esposa, a gente faz o controle financeiro todo lá. O negócio é que vira e mexe, a gente, né, esquece de pôr uma coisa, coloca errado, né, seja gasto, seja entrada. Então, uma vez no mês, a gente gosta de revisar, né, não item a item do que a gente gastou, mas simplesmente fazer assim, ó, quanto dinheiro eu tenho no banco de verdade, quanto dinheiro eu tenho no aplicativo, quanto dinheiro eu tenho em cartão de crédito, quanto dinheiro eu tenho não sei o quê, e aí junta tudo isso e faz a conta para ver se está tudo batendo. Se não tiver, a gente busca onde que errou e tenta fazer a correção. E, né, então, basicamente, isso é uma coisa que a gente gosta de fazer todo mês, e aí eu coloco aqui já na minha revisão mensal para fazer. Eu tenho uma empresa também, né, que faz websites, então aqui eu tenho uma área para a empresa, em que eu faço algumas análises também, né, para o meu negócio, e já busco colocar algumas tarefas que eu tenho que fazer todo mês. Igual a gente faz hospedagem de alguns clientes, né? Então a gente tem servidor e tudo mais. Então eu tenho que ver quais clientes eu tenho que cobrar no mês seguinte, né? E aí eu já coloco aqui na minha revisão mensal algo que é para o mês seguinte, mas que eu tenho que fazer uma vez ao mês. Então eu coloco aqui. Então é algo que nesse momento aqui, né, de revisão mensal, você pode customizar da maneira como preferir também. Então é isso. No caso, né, assim, a gente está no mês de agosto. Agora que a gente já criou o nosso template, a gente abre aqui e está aqui, né? Novo mês. Clicando no novo mês, ele vai carregar toda a nossa estrutura que a gente definiu no template. Então fica fácil da gente fazer a análise, né? Agora, daqui a pouco o mês terminando, a gente já poderia marcar aqui. Quando é legal fazer a revisão do mês? Um detalhe importante que pode ser interessante a gente colocar aqui. Espera que eu simplesmente criei um novo. É editar que eu quero. É um detalhe que nem tem no meu, mas eu vou colocar. Eu coloquei assim, eu ia colocar, mas acabei esquecendo. Que a gente pode colocar aqui, só aqui embaixo às vezes, né? Ou então a gente pode criar um H1. Eita. Preparo para o próximo mês. E aí você tem criação
do próximo mês no Notion, criação das semanas do próximo mês e criação também dos dias para os hábitos. Então, o que isso quer dizer? Terminei um mês, fiz minha análise, né, dia 31, por exemplo, né, ou então dia 1º, né, do mês seguinte, você faz essa análise. E aí está na hora de você também, além de olhar para trás, você vir aqui e falar assim, então, próximo mês é setembro. Aí você vem, marca aqui, 1º de setembro até dia 30. E aí você fala, o tema de setembro vai ser esse negócio aí que eu coloquei. Então, e aqui também você vem nas semanas, cria as próximas semanas, vai nos dias e marca aqui também os próximos dias, que aqui está bem atrasado, né, no nosso caso. Mas é um trabalhinho, né, manual que a gente tem no Notion ainda, né, isso aqui não é automatizado. Então é preciso a gente ter um checkzinho no nosso template do mês para a gente fazer essa, né, é um bom momento, né, terminando um mês e começando um novo, a gente fazer toda essa configuração para manter nosso sistema atualizado. Organização leva trabalho, né? E é um trabalho constante, né? Não só dessa revisão, mas manutenção do nosso sistema. Então é sempre importante a gente lembrar por que a gente está fazendo isso, né? Eu estou fazendo essa organização toda para eu não ficar perdido nos meus projetos, na minha vida, nas minhas organizações, nas coisas que eu quero lembrar e por aí vai. Então por isso que é legal a gente entender, né, por que a gente está gastando tempo fazendo a organização e, mais importante, por que a gente precisa gastar tempo fazendo a manutenção da nossa organização e do nosso sistema. Porque não é só fazer uma vez e acabou, né? Toda vez a gente precisa revisar e atualizar ele. Então é isso, eu acho que já acabou ficando grande mesmo. Então no próximo vídeo a gente já avança aqui para trimestres e anos, que é um pouco mais simples, eu acho. Esse mensal e semanal, que ele é mais trabalhoso né? Então, acho que vai ficar bacana. Então é isso. Deixa aí seu like, compartilha com quem você acha que pode, né, aproveitar desse conteúdo também. Agradeço novamente todos os comentários e incentivos e né, carinho de todo mundo que está deixando aí sua mensagem. Me conta aí como que você está organizando, me dá críticas também, né, do que eu posso melhorar na minha explicação, igual eu falei, por mais que eu já tenha, né, feito um curso online e outras coisas assim, falar sobre o Notion é algo novo para mim, e nesse formato também, assim, criando coisas na hora, tem um planejamento, mas sem um roteiro né, do que eu vou falar o tempo inteiro. Então me conta aí se tá ficando legal e o que eu posso melhorar também. Então é isso, grande abraço, divirta-se.